Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso foi feita pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, porque elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando nessa quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor, mas sabendo também que essa Páscoa poderá acontecer para nós. Páscoa, que quer dizer passagem, ou seja, aquela passagem que o povo fez, que estava lá no Egito, estavam lá sofrendo, e o faraó oprimindo aquele povo, e Deus mandou Moisés, e Moisés levou aquele povo, embora o faraó não quisesse que Moisés levasse, mas foi obrigado e permitiu que Moisés levasse aquele povo oprimido. Então eles passaram daquele momento de submissão ao faraó e foram para o deserto para oferecer o verdadeiro sacrifício ao Senhor e serem inteiramente de Deus. Essa é a Páscoa. A nossa Páscoa, meus irmãos, é a passagem desta vida para a eternidade. Como eu costumo dizer, a eternidade no céu com Deus ou a eternidade no inferno. Ontem nós vimos o evangelho do
de Lázaro e daquele rico opulão. Aquele rico que representava os que viviam na vida de pecado, e Lázaro que representava aqueles que estavam na graça de Deus. Um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Um dia teremos que passar para lá. Hoje, o evangelho da missa de hoje está em Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o 43, depois do versículo 45 até o 46. Depois vocês leem para compreender melhor. Não vou aqui repetir o que já foi lido, mas quero apenas dizer, aqui nós encontramos os sumos sacerdotes e os fariseus que não queriam mudar de vida, que não queriam aceitar Jesus. E que diante desta parábola que Jesus contou, eles sabiam muito bem que estava se referindo a eles. Os sumos sacerdotes, aqui no versículo 45, os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Eles compreenderam, estava falando deles. E porque eles não queriam mudar de vida, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Na parábola nós vimos que quando Deus mandou o seu filho, o proprietário mandou o filho, ele disse assim: vou mandar o meu filho, eles vão respeitar o meu filho. Mas eles não respeitaram e disseram: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E nós sabemos que esse filho é Jesus. Eles rejeitaram Jesus, essa pedra angular que foi rejeitada. Eles mataram o nosso Senhor porque eles não queriam aceitar Jesus. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Estão compreendendo o que aconteceu com aquele povo que estava com o coração fechado e não quiseram abrir o coração ao ponto de que eles perderam o lugar deles no céu. Foi isso que aconteceu. Eles perderam e outros ganharam, ou seja, aqueles que estavam numa vida errada, eles se comportaram totalmente diferente desses. Eles se converteram, mudaram de vida e esses daqui não quiseram mudar de vida. Perderam, meus irmãos, perderam o céu por causa disso. Não abriram o coração. Vamos olhar a nossa sociedade. Vamos olhar o tempo de hoje. Olha como o povo está. Lembremos que nesses dias, Jesus falou que no Evangelho, essa geração má e adúltera. O adúltero quem é? É aquele que não cumpre o que ele prometeu. Por exemplo, um homem casado, uma mulher casada, prometem fidelidade um ao outro e, num determinado momento, eles não cumprem o que foi feito. Isso é o adúltero. É aquele que prometeu viver com Deus, viver a vida com Deus e não quiseram viver depois e andaram numa vida errada. Essa geração dura, essa geração perversa, que não quer saber de Deus. E aí nós vamos vendo na nossa sociedade as mídias, os filmes que vão sendo colocados e que é justamente um ensinamento que vai contra o que Deus nos ensinou. Aí nós vamos vendo
nas redes sociais. Pessoas que não se cansam de falar mal de Deus, de blasfemar, vivem blasfemando. E aí colocam pornografia de todo tipo, violência de todo tipo, ensinando as pessoas a serem violentas, ensinando as pessoas a matarem o outro, ensinando as pessoas a serem vingativas. É assim que está o mundo. E aí aqueles outros que colocam ensinamentos contra a doutrina da Igreja Católica, e aí entra as falsas religiões com seus falsos ensinamentos. Eles não querem saber de Deus. E Deus está dando a chance. Deus envia o seu Filho. Deus envia os apóstolos, os santos, que vão ensinando e vão dizendo: vamos deixar essa vida errada que não vai nos levar para o céu. E eles dizem: não, nós vamos continuar e vamos matar Jesus. Nós não queremos saber de Jesus. Veja o carnaval desse ano. Meus irmãos, o carnaval, não só nesse ano, mas nos anos anteriores, ali aquela infiltração das falsas religiões. E uma pessoa até grande, numa entrevista, dizendo que realmente aquilo ali o carnaval vai contra os ensinamentos da Igreja Católica. Cada um queira viver a sua religião. Mas aqui eu estou falando para os católicos. Vejam só, se lembram daquela vez que colocaram o diabo arrastando Jesus naquelas escolas de samba? Uma exaltação ao diabo e uma humilhação a Jesus Cristo. Eles não querem saber de Deus, meus irmãos. Não querem. Eles rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o ensinamento chega, eles brigam, eles processam aqueles que querem falar de Deus, que querem levar a salvação para eles. Olha a atitude, mais uma vez, dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Ouviram a parábola, sabiam que estavam falando dele, endureceram o coração. Não quiseram saber. E é triste o fim de todos aqueles que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Vamos rezar. Primeiro pela nossa conversão, meus irmãos, porque aqui eles eram, os sumos sacerdotes, os fariseus, eram pessoas religiosas. E eles não estavam aceitando Jesus. Então nós somos, graças a Deus, religiosos. Nós estamos na vida com Deus. Mas vamos levar a vida com Deus. Não vamos ser daquele tipo de pessoas que vivem aqui o evangelho light. Aquele evangelho assim muito fácil, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Vamos pedir por nós. Por isso as cinzas continuam sobre as nossas cabeças, para que nós possamos dizer: Senhor, tem piedade de nós. E depois vamos rezar por aqueles que estão com o coração endurecidos e não querem saber de Deus. Não querem saber de Deus. O destino vai ser terrível. Rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é essa preocupação que eu tenho com as escolas e faculdades. Antes, as escolas, as faculdades eram lugares onde se falava de Deus. Ali se preparava os jovens, eles eram preparados para a primeira comunhão, para a crisma, até aqueles que não eram batizados. Assim, nas escolas era assim. Hoje, vai-se para a escola
e volta-se ateu. Quantos pais sofrendo com seus filhos, porque os seus filhos, eles acolhiam Jesus, andavam com Jesus e agora estão rejeitando Jesus, estão rejeitando os sacramentos, os mandamentos da lei de Deus, estão rejeitando a igreja, não querem saber mesmo. E quando a pessoa diz que vai rezar, ele diz, não preciso das suas orações, esse negócio não existe. Igual esses fariseus, estão iguais os fariseus, igual os sumos sacerdotes. Não querem. Aquela lavagem cerebral que é feita. Deus não existe, a igreja matou muita gente no passado, os padres são exploradores, e aí o pessoal vai e acaba acreditando nisso aí, e vai mesmo. Não nego que nós temos os nossos pecados, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas não é por causa dos nossos defeitos que se vai abandonar no Deus e dizendo que Deus não existe. E aí vives essa vida desregrada. Pecado em cima de pecado. Tempo de conversão é tempo de mudança de vida. Nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Nós não sabemos. Não brinquemos, meus irmãos. Não brinquemos. Jesus precisa ser acolhido. Graças a Deus, tem muita gente se convertendo. Mas ainda é muito pouco o número de pessoas que estão se convertendo em relação aos não convertidos. Mas, graças a Deus, tem muita gente se convertendo. Tempo de mudança. Nós não podemos banir Jesus da nossa vida. Jesus não pode ser banido das nossas escolas. Jesus não pode ser banido dos lugares onde nós trabalhamos. Jesus não pode ser banido da nossa casa. Não pode. Aqui eles baniram, nessa palavra, Jesus estava mostrando que eles rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram o Salvador. E por isso perderam a vida eterna com Deus. Nós não podemos perder a nossa vida com Deus, porque nós somos de Deus e precisamos ser fiéis a Deus. Qual a penitência que nós podemos fazer no dia de hoje? Peguem as redes sociais que você tem usado. Eu não vou nem dizer para você não usar o YouTube, o Facebook, o Instagram. Nem vou dizer isso, mas eu estou dizendo, use e assista tudo aquilo que te leva para Deus. Aquilo que é ensinamento que vai contra Deus, delete, tire da sua vida. Filmes que não levam para Deus, séries que não levam para Deus, conversas que não levem para Deus, tire. É para nós rejeitarmos tudo aquilo que não nos leva para Deus. Isso nós devemos rejeitar. E o que leva para Deus, nós precisamos acolher. Hoje é dia de fazermos isso, porque nós somos de Deus e nós não podemos perder o nosso lugar. Se você faz parte de algum grupo e nesse grupo de WhatsApp, as pessoas que estão ali, elas ficam mandando pornografia, ficam mandando coisinhas que é justamente para blasfemar contra Deus, você diga para eles, olha, a partir de hoje, eu não quero que vocês mandem isso mais para mim. E se eles continuarem mandando, saia do grupo e diga assim, se quiser conversar comigo, converse no pessoal, porque nesse grupo eu não quero mais estar,
Porque eu não sou melhor do que vocês, mas estou lutando pela santidade. E vocês estão me tirando de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.